Mas vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. A gente inicia nesse momento mais uma ação de promoção de saúde dos estudantes, organizada pelo Departamento de Assuntos Estudantis da UFFS. Me chamo Cláudia, sou psicóloga, trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFFS. Junto comigo está a Vanessa, que está cuidando aqui da parte tecnológica para nos dar suporte. Temos a Rosileia, que também participou da organização dessa atividade. Além da Priscila, né, e da Bárbara, com significativa bagagem profissional, que ministrarão, então, o encontro de hoje. O tema do evento é emergente em termos de saúde pública, né? Importante ser discutido no contexto acadêmico, porque diz respeito a uma preocupação com o sofrimento e com o risco de suicídio em estudantes universitários. E nós pensamos essa proposta de roda de conversa considerando a seriedade mesmo e a necessidade de ampliar constantemente a conscientização sobre esse tema, desmistificar, preparar, né, um pouco mais as pessoas para agirem diante de situações que indiquem risco de suicídio. Então, o título dessa atividade é Quando o sofrimento transborda, o que fazer quando um colega está em risco de suicídio? Nossas convidadas são a professora Priscila Pavan de Tone, que é psicóloga, docente em saúde coletiva do campus de Passo Fundo, né, da UFFS, também coordenadora da residência multiprofissional em saúde da família. E temos a Bárbara Cauana, depois você corrige se eu pronunciei errado, psicóloga especialista em saúde da família e atenção básica. Eu lembro a todos que a gente vai ter um espaço ao final para perguntas, então, de modo que vocês podem ir escrevendo no chat, que a gente vai depois estar respondendo, tá? A gente pede para vocês, se possível, manterem os microfones fechados, só para não ter interferência, né? Já que a gente está aqui num ambiente mais aberto, né? Então, a partir disso, eu passo a palavra para você, Priscila, fique muito à vontade. Desde já agradecendo antecipadamente pelo teu engajamento desde o início, né, das nossas conversas que a gente foi fazendo para organizar e planejar essa atividade. Fique muito à vontade. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que a gente está aqui discutindo um tema tão importante, né? Apesar das interferências tecnológicas, né? Que a gente vai aprendendo a lidar, né? E aprendeu a lidar na pandemia, né? Então, eu trago aqui para que a gente possa estar discutindo esse tema que é tão importante e agradecendo a PROAI por ter convidado o nosso campus, né? Que tem trabalhado com um projeto de ações para o cuidado dos estudantes, o que é super importante, né? Então, vocês estão vendo os slides, está tudo certo? Ainda não Então, abriu, Priscila, está aparecendo aqui que você está começando a compartilhar o conteúdo, mas ainda não apareceu, pelo menos para mim. então ele tá rodando, ele vai chegar ali, vai ir agora, vai dar certo. Eu vou começando a minha fala, então, para a gente otimizar o tempo, né? Quando a gente pensou em falar sobre suicídio, a gente quer primeiro começar entendendo que o suicídio não tem uma única razão, né? Um único fator. A Bárbara vai ajustando aqui e eu vou falando. Então, é importante que a gente possa entender a complexa interação, né, dos fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais e culturais, né? Só não sei se eles estão nos escutando. Vocês estão nos escutando bem? Porque tá travado. Sim, Priscila, bem Sim. tranquilo. Tá. Então é só. Só os slides estão dando andamento para entrar aqui. A gente vai organizando aqui, eu vou fazendo a fala. Então, a gente vai se deter em pensar os fatores psicológicos e sociais, né, culturais e ambientais, para que a gente possa pensar na prevenção do suicídio, porque a maior parte dos casos podem ser prevenidos, né? Então, a gente sabe que tem um aumento muito grande de tentativas e de ação de suicídio no público universitário, e isso também teve um aumento com a questão dos efetivos lutos, né, simbólicos que se acumularam com a pandemia. Então, assim, a perda muitas vezes de estar acompanhando aquela turma que eu estava acompanhando, eu não consegui fazer as atividades, fiquei numa turma anterior, ou a perda de algum familiar próximo, né, resistiu até agora e quer nos ouvir sobre essa temática que é muito relevante, né, para nós. Eu não sei, Cláudia, se tu quer retomar onde é que foi cortada a minha fala.
Priscila, se tu puder recuperar um pouquinho o que tu está, onde tu estava, porque logo que caiu eu consegui te mandar mensagem, então eu acredito que não foi muito tempo que ficou sem a gente te escutar. Uhum. Tá, eu cheguei na parte da questão que é uma questão bem relevante assim para nós, que é a questão dos fatores estressores, né, e ambientais da vida das pessoas que faz com que muitas vezes funcione como gatilhos, né? E aí a gente, né, coloca como uma demanda, né? Então, assim, geralmente as pessoas nos últimos meses podem ter acontecido uma situação de desemprego, né, com aquela pessoa, algum problema interpessoal, né, discussão com alguma pessoa que é muito importante para ela, né, enfim, amigos, esposa, família, o namorado, uma situação de rejeição, né, como uma separação, ou muitas vezes até uma rejeição dentro dos espaços sociais, né, que as pessoas ocupam, que hoje tem tido uma grande relevância, eventos de perda, né, tanto a perda financeira quanto perda de luto, como uma das questões que a gente tem acompanhado alguns estudantes aqui também, a perda muitas vezes de estar acompanhando a turma, ou a perda, por exemplo, assim, eu reprovei em uma única cadeira, mas eu não vou conseguir, por exemplo, entrar em estágio. Então, daí eu não posso comemorar com a minha turma que eu vou entrar em estágio. E aí isso é um processo de luto para mim, um processo de elaboração. E aí isso tem sido bem dificultoso para alguns estudantes poderem entender, né? Ou até essa questão, muitas vezes, de que online foi diferente para cada um acompanhar o percurso, né? Então, a gente tem que também poder entender. Muitas famílias, né, se agravaram por problemas financeiros e no trabalho, e a gente tem passado por muitas mudanças sociais que são rápidas, né, mudanças sociais, políticas, né, e outros estressores, né, como situações às vezes de alguma violência que a pessoa passou, uma situação de discriminação, e às vezes a própria pessoa se sente culpada por aquilo, ela não vê como o outro, né, sendo um problema. Mas então, quando a gente pensa na questão, né, de como é que a pessoa que, né, pensa no suicídio, tem uma tentativa, uma elaboração, que características que ela tem? Tem três características que eu e a Bárbara vamos falar aqui, né, que são características importantes, né, para que a gente possa auxiliar também essas pessoas, né, que é a ambivalência, né, a impulsividade e a rigidez. E aí a Bárbara vai entrar na questão da ambivalência. Deixa eu só ver aqui com vocês se a gente vira, Agora vai como ficar é que melhor. fica. Isso. Aí, né? Deixa eu só posicionar para os nossos rostos aqui, tá bom? Ficou melhor. Então, aqui das três características, né, próprias de estados mentais suicidas, então a primeira, como a Priscila falou ali, é a ambivalência. A ambivalência é que a pessoa que então tem pensamentos suicidas nunca é só um pensamento de eu quero morrer, né? Então a pessoa tem ambivalência, tem dúvida, tem momentos que tem o desejo de tirar a própria vida e momentos não, né? Então até algo assim que acho que é importante a gente poder verbalizar, trazer para a pessoa, quando a gente dialoga, conversa com a pessoa, escuta ela, de que, bom, não é a própria vida que você quer tirar, mas parar de sofrer, acabar com o sofrimento, né? Assim, é importante trazer isso em palavras e entender também o próprio. E tem a ver, né, que a gente conversa muito das nossas questões com os nossos usuários e pacientes, né, que às vezes o desejo é interromper aquela situação estressora que está acontecendo, né? E aí a pessoa muitas vezes está tão dentro daquela situação e ela não consegue se ver além daquela situação. Por isso que é importante que ela peça ajuda e que exista essa relação de ajuda com alguém. E aí a gente vai trabalhar muito no que essa pessoa da ajuda faz, né? Uma outra questão que acontece quando eu não consigo ver para além do meu problema é a questão da impulsividade, né? Que às vezes é um momento transitório daquele sofrimento que eu estou sentindo, ou, por exemplo, eu me sentir rejeitada numa determinada situação, ou, por exemplo, eu me sinto um fracasso porque eu não passei numa disciplina, ou me sinto um fracasso porque eu recebi uma avaliação ruim no meu estágio, ou no meu TCC. E aí, sempre eu falo para os alunos, né? Você não é só aquela nota, você não é só aquela disciplina, você é um conjunto de habilidades para que você possa se tornar um bom profissional. Mas às vezes naquele momento você não teve um bom sucesso. E aí muitas vezes por impulsividade a pessoa ela já está
deprimida, já está com uma questão de ansiedade, não está se alimentando bem, não está tendo uma rotina adequada, não está tendo um cuidado, um lazer, ela vê isso como todo e ela passa por uma situação impulsiva. Então, muitas vezes, se ela tem acesso a um método letal, ela passa a ter comportamentos suicidas, né? Como, por exemplo, hoje eu vou, né, entre aspas, né, vou sair, vou beber todas e daí sai e dirige, né? Então, ela não é necessariamente uma questão do suicídio, mas é um comportamento impulsivo que está relacionado ao comportamento suicida, ou por exemplo, eu tenho acesso a medicamentos, eu vou tomar qualquer medicamento, né? Então, assim, uma das proteções que a gente faz nesses casos, quando a gente dá o suporte e dá apoio para uma pessoa que está nessa condição, é não deixar ela dirigir, dar uma contenção para ela nesses meios, né? Não deixar que ela tenha acesso às questões letais, né? Até a gente vinha conversando aqui antes, né? Que uma das questões que acaba que os homens cometem mais suicídio que as mulheres, mas as mulheres tentam mais porque os homens têm acesso, por exemplo, a meios mais letais, né? Como armas de fogo, e muitas vezes eles têm mais acesso ao trânsito, na maioria dos casos, como no nosso país. Então, isso é importante. E a taxa de maior índice de suicida é entre jovens, né? E agora tem aumentado também na população idosa, né? Que se vê muitas vezes isolada, desassistida, né? Que não tem um acompanhamento. E também isso acontece na juventude. E tem as cobranças, né? Da juventude. E as cobranças, elas também estão associadas à questão da rigidez, né? Porque é aquela questão, quando tu vai se formar? Quando tu vai se casar? Quando tu vai ter o teu carro? Quando tu vai, como se a vida fosse um supermercado e que tivesse que acontecer de forma igual para todo mundo, né? Então, né, acho que a Bárbara pode também entrar um pouco nesse tema da rigidez, né? Aham. Até você falando, Priscila, pensando como que é importante o nosso trabalho, né, assim, enquanto tanto profissionais como nós, enquanto colegas, em poder dialogar com a pessoa, que nessa questão da impulsividade, quando a gente para, escuta, pode passar aquele momento que pode durar horas ou um tempo maior do desejo suicida, né? Assim, ou um tempo menor também. Então, a gente pensar assim, que se a gente falar, vai estar ajudando a controlar, para daí o profissional, né, ter um tratamento melhor com a pessoa. E nessa questão da rigidez ali, a gente poder pensar assim, características que às vezes as pessoas se cobram muito, né? O acertar, uma rigidez em fazer as coisas, em ter um controle sobre. E hoje a gente vê, assim, até principalmente com a pandemia, a gente pôde perceber o quanto que a gente tem uma capacidade de controle pequena sobre as coisas da vida, que muitas coisas saem do nosso controle. E aí, personalidades assim mais rígidas, que, né, a tendência de ter um controle maior sobre as situações, prejudica, né, um fator, então, né, próprio de mentes suicidas, como a gente colocou ali no tema do slide. E a tendência de olhar de forma drástica assim para as situações. Então, a gente poder superar isso, levar de uma forma mais É o leve. exercício da adaptação, né, que a gente está vivendo aqui na prática, né, Bárbara? Que Uhum, a gente tem mudanças rápidas, né, e temporárias, e a gente precisa se adaptar. E isso causa um sofrimento para a gente, né? Porque não era aquilo que a gente estava esperando apresentar, não era uhum. dessa forma, né? Não era dessa forma o cronograma, né? E aí essas mudanças acabam, as pessoas que são mais rígidas, né, e que precisam, por exemplo, de um cronograma fixo ou precisam de uma rotina fixa, elas têm uma dificuldade maior diante de todas essas mudanças que a vida está impondo, né? Então, Uhum, inclusive, para os universitários, né, tem uma questão de adaptação regional, a mudança de cidade, às vezes é a primeira vez que se afasta da família, né? Então, assim, uhum, passa a lidar com uma sensação de desamparo que não é necessariamente o desamparo em si, porque eles têm, pode ter, né, tem contato com a família, está criando sua independência, mas é uma sensação de tristeza que ela precisa ser escutada, né, que ela precisa ser uhum. colocada. E muitas vezes a gente não consegue escutar o nosso colega, porque a gente também está vivendo aquele sofrimento. Mas no momento que a gente pode compartilhar e pode se ouvir e pode saber que tem redes de proteção para poder contar, isso fica mais fácil, né? Então, às vezes, a pessoa ela não vai dizer pra gente que ela tá deprimida, que ela tá triste, mas ela vai colocar algumas frases, né, que vão mostrar a questão do desamparo, da solidão, da desesperança, da autodesvalorização, né? Que é algumas Uhum. frases que a Bárbara vai falar aqui para vocês.
frases comuns, né? Assim, então, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, né? Eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros, né? Então, esses falas que remetem à culpa, né? Como a Priscila falou, a desesperança, a autodesvalorização. Os outros vão ser mais felizes sem mim. E aí a questão que a gente pensa é assim, como é que a gente pode auxiliar uma pessoa que traz esses sentimentos pra gente, né? Como é que a gente pode tentar auxiliar ela, assim, né? Uhum. Eu acho que chamei a Bárbara, né? Porque foram situações que apareceram muito, né? Nesses 2 anos que ela ficou atendendo na atenção básica, né? Como psicóloga dentro da unidade básica de saúde, né? E assim, a gente via isso na prática, mas podendo agora a gente trazer aqui para as relações, né, dos alunos, dos colegas. Então, a gente pensar o primeiro passo para a gente poder ter um acolhimento para um colega, para alguém que a gente perceba que não está bem, é encontrar, ter um lugar adequado para que possa ter um diálogo, uma conversa, né? Isso é muito importante, porque a pessoa que está em sofrimento, ela precisa falar, ela precisa conseguir falar sobre isso. Né? Uma outra questão que a gente coloca, né, o segundo passo, é reservar um tempo necessário. Até antes a gente comentava, a Priscila, dizendo assim que às vezes os alunos vão querer conversar no final de uma aula, Que daí o né? aluno pode conversar individual, né? Então, assim, às vezes o quanto é importante esse momento também, né? Por exemplo, eu sempre digo, então vem comigo que eu tô saindo, né? Mas às vezes é ali que a pessoa vai trazer uma demanda que é importante para ela e o colega também vai trazer ali nesse momento uma demanda que é importante. Então, assim, não deixar a pessoa sozinha naquele momento, poder ouvir, né? E também não ter um cuidado para não expor essa pessoa, né? Então, assim, se a pessoa às vezes relatou o sofrimento no momento e depois esse sofrimento passou, ou esse sofrimento continua ali, não colocar para outras, porque de certa forma a pessoa depositou uma confiança naquele professor, naquela professora, ou principalmente naquele colega, né? Para poder abrir a sua vida, né? E a partir daquele colega, a gente precisa pensar uma rede de cuidados para aquela pessoa, né? Então, assim, eu sozinha não vou ter a rede de cuidados para dar o suporte, mas a gente está aqui fazendo essa fala para que a gente conheça o que rede de suporte que a gente pode contar, né? Então, às vezes, a gente tem que ouvir efetivamente as pessoas, né? E é difícil, porque a gente está numa vida muito de correria, né? Então, é difícil ter essa empatia, né? E a questão que às vezes pode, como tema, né, ele causa um certo medo também nas pessoas. Às vezes as pessoas acham que não vão conseguir lidar com, a pessoa vai falar sobre não estar bem, saúde mental, suicídio, e se retira, né? Então tem uma omissão, uma fuga por um medo. Então, isso, o quanto é importante a gente poder se aproximar e ver que isso faz parte de todos nós, que todos nós temos momentos que vamos estar tristes, mais deprimidos, né? E que isso se torna, assim, um risco mesmo quando começa a passar, igual a gente falava antes sobre a questão dos transtornos depressivos, né? Assim, o suicídio estando muito relacionado ao transtorno depressivo, mas quando essas coisas naturais de todos nós, né, estar triste, enfim, passam a ser algo mais cotidiano e a gente tem uma dificuldade de passar. Então, é importante a gente olhar para essa questão próxima, humana. Que tem como a ter um cuidados, né, em abordar essa pessoa, né? Então, a gente tem como, por exemplo, muitas vezes, né, tentar ver como é que a gente vai perguntar, mas o importante é que a gente fale objetivamente do tema, porque muitas vezes o suicídio é um tema tabu, né? E aí até a mídia não fala muito de suicídio, tem um protocolo de como a mídia deve falar sobre suicídio. Ela deveria falar, inclusive, para focar na prevenção e na promoção, que é o nosso objetivo aqui, né? Mas ela não fala como se falando sobre isso fosse desaparecer o problema. É a mesma questão quando a gente pensa nas infecções sexualmente transmissíveis, né? Eu não vou falar sobre isso, elas vão desaparecer, não, muito pelo contrário, as pessoas não vão se cuidar, não vão se prevenir,
não vão buscar formas de cuidados, e aí elas vão se colocar em situação, né? Então a gente tem que perguntar, né? E perguntar para a pessoa, né? Se ela pensa nisso, como é que ela pensou. Então a gente tem até sugestão de algumas perguntas, às vezes, para a gente poder falar para o colega, né? Se às vezes a gente não quer, para começar, a gente pode dizer assim: ah, você se sente triste, né? Você se sente talvez que, né, não tá fazendo sentido a vida, não tá valendo a pena, e aí a pessoa vai trazer essas questões, né? E aí a gente vai descobrir se a pessoa está num momento de tristeza ou se ela tem necessariamente um plano. Quando a pessoa tem um plano, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha, né? Porque ela pode, por uma situação de ambivalência, de impulsividade ou de rigidez, tomar um ato, né? E a gente tem percebido muita situação de impulsividade, de pessoas que nunca foram deprimidas, nunca pensaram em se suicidar, mas de repente elas veem um fato muito grave na vida, né? Como situação, perdi meu emprego, perdi familiares, por exemplo, lutei tanto para entrar numa faculdade, e daí agora reprovei como se, né? Claro que são fatores de luto, são fatores de perda, são fatores que nos deixam tristes, chateados, são fatores estressores, são fatores que mexem na nossa vida, no nosso tempo, no gerenciamento, mas não são fatores únicos da nossa vida. Então, assim, sempre mostrar para a pessoa que ela tem outras questões, né, para se apoiar. E aí, às vezes, as outras questões para se apoiar são amigos, são familiares, né? Uhum. A gente falava também um bichinho de estimação, né? Que a pessoa tenha, né? Então, assim, cada pessoa vai ter o seu alicerce, né? Para dar conta das suas demandas, né? Então, a gente, por exemplo, vamos pensar, nós somos profissionais aqui, né? 3 psicólogas que estão com a câmera aberta, né? Eu, a Bárbara e a Cláudia. Nós aprendemos a avaliar o risco de suicídio, né? Se é um risco baixo, um risco médio, um risco alto. Mas quando eu não sei avaliar esse risco, é importante que eu procure um profissional para uma ajuda profissional para dar conta disso, né? E aí, e aí a gente vai pensar, né? Quem que são esses profissionais, né? É qualquer profissional da saúde. Então, às vezes, por exemplo, se for uma situação que você tem o SAI na universidade, você pode procurar o SAI, né? Mas assim, não deixar essa pessoa sozinha. Ou, por exemplo, assim, se você vê que ela está muito impulsiva, está muito mal, e, por exemplo, é de noite, procurar a UPA ou procurar até a emergência do hospital, né? Para que essa pessoa tenha uma certa questão de se acalmar, né? Se você não puder ficar com a pessoa o tempo inteiro, ligar para um familiar ou para um amigo para que fique com a pessoa, dizer, olha, eu quero te cuidar de ti, eu acho que tu não está bem nesse momento, acho que não vai ser oportuno te deixar sozinho, né? Ou te deixar ir para casa dirigindo sozinho, ou te deixar pegar o ônibus sozinho, então, né, eu vou me disponibilizar aí com você, ou vou esperar até que venha alguém da sua família lhe buscar, né? Então, assim, eu acho que esse é um cuidado muito importante que a gente estabeleça, né, entre colegas. E se, por exemplo, eu me percebo que eu não estou conseguindo lidar com a situação porque eu não estou bem, não está sendo suficiente, eu pergunto para a pessoa, olha, eu acho que nós vamos precisar pedir ajuda para outra pessoa. Que pessoa que você acha que a gente poderia pedir ajuda? Então, às vezes, ele vai referenciar um professor que ele tem mais intimidade, um técnico que tem maior relação, ou uma outra pessoa que tem maior questão. Uma outra questão é que a UBS, por exemplo, né? Todas as unidades de saúde, elas estão abertas, os profissionais de saúde, eles sabem fazer essa avaliação e sabem fazer essa contenção, caso vocês precisem também, né? Uhum. E nisso, assim, de rede, né? Construindo rede de cuidado, igual a Priscila falava, assim, quem é a pessoa que que posso ligar e pedir uma ajuda? Isso é bem importante, que quando a gente faz um trabalho com o usuário que está com um pensamento suicida, é bem importante a gente olhar que a gente não trabalha sozinho, é sempre em rede. Então, com os nossos colegas, com alguém que não está bem, a gente não vai escutar e ficar num processo assim, até uma orientação que a gente fala, orienta, é você não jurar segredo, porque você precisa conversar com a pessoa, não sair falando, é preciso ter um sigilo, um cuidado, mas é preciso que a pessoa entenda que você precisa saber em quem ela confia, buscar uma ajuda, buscar um profissional que também possa ajudar.
Então, a gente construir essa rede na atenção básica, a gente sempre olha, assim, questões sociais, que amparo comunitário, que amparo social e familiar que essa pessoa tem. Então, esse é um olhar de um cuidado ampliado em rede que precisa ter. Então, os colegas podendo conhecer quem que aquela pessoa confia também, como auxiliar, né? E aí, assim, nessa questão de rede, acho que já posso falar, né, dessa Pode? questão da atenção básica, né? Que serviços buscar, né? Então, a gente tem, assim, na atenção básica mesmo, a unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, e temos os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, são lugares, então, que a pessoa pode buscar, vai ser referenciada, né, a atenção básica na estratégia de saúde da família, ela é porta de entrada e, como a gente chama, ela é a coordenadora da atenção em saúde. Então, mas para os alunos buscar um serviço, né, um serviço de saúde, como eu citei, as UBSs, os CAPs, e a partir daí tem outros serviços também que podem acessar, né? Antes a Priscila falava do SAI também, né, Priscila? Então, assim, tem as clínicas escolas também, né? Por exemplo, Uhum, aqui hoje o DA firmou uma parceria com uma clínica escola para uma vez por semana. Agora, no próximo semestre, a gente vai ter estagiários da psicologia que vão vir aqui no ambulatório, né? Que tem o trabalho do curso da medicina e tem as residências médicas. Então, vai vir dois profissionais da psicologia que não são da nossa instituição, vão vir atender os estudantes, né? E com uma professora supervisora. Então, assim, muitas vezes, eu não posso pagar por um atendimento psicológico, mas eu posso marcar uma triagem numa clínica psicológica, né? Num pessoal que está em formação. Eu posso buscar esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde, né? Pela estratégia de saúde da família. Algumas unidades têm psicólogo, né? Que nem a Bárbara fez a residência dela no espaço que tinha a preceptoria da psicologia, né? E duas residentes de psicologia, né? Que foi no município de Marau. E tem outros uhum, locais que têm equipes do NASF. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de poder encaminhar as pessoas para esses atendimentos, porque a gente sabe que a rede está sendo fragilizada pela falta de investimentos, né? Mas ela ainda existe e a gente ainda precisa fazer a rede, né? Uma outra questão que quando a pessoa está sozinha ela pode contar também é ligar para o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o CVV, não sei se vocês já ouviram falar, que é 188. Ou uhum. caso que a pessoa tenha uma demanda de risco de suicídio, né? Ou uma situação que está associada a uma questão de violência, né? Violência contra a mulher, contra a criança, contra a situação da violência intrafamiliar, a gente também pode fazer essa busca pelo Disque 100, que daí a pessoa que vai Uhum. nos atender, ela vai conhecer aquele município e vai fazer o melhor direcionamento para a questão da rede, né? Então, assim, é importante que a gente não ignore a situação, né? Não seja omisso, né? Não fique chocado, que ele era sempre alegre e de repente ele teve uma situação. Nenhum de nós está impossibilitado de ter uma situação de crise na vida, né? E quanto mais a gente viver, Uhum. mais certamente vai passar por outras situações de crise e vai precisar de ajuda, né? Então, assim, a gente precisa também não fazer que o problema é trivial, né? Não Uhum. deixar a pessoa sozinha e não jurar segredo, né? Esses são dois pontos fundamentais, né? Que a gente ressalta, né? Então, assim, se a gente vê que a pessoa tem um planejamento, a gente tem que também remover os meios letais, se essa pessoa tem, né? Se ela tá, né? Por exemplo, então hoje você não vai voltar, né? Dirigindo, hoje você vai, a gente vai pensar uma outra estratégia. Ou você, por Uhum. exemplo, né? Então eu tô super mal, vou com meu amigo encher a cara, né? Então, assim, acho que isso tem que ser alguns métodos de comemoração, confraternização, não como essa questão, né? Então a gente tem que tentar criar formas de apoio emocional, né? E tentar ser afetuoso, tentar ouvir, tentar ficar calmo, tentar levar a situação a sério, né? Tentar perguntar se a pessoa já teve tentativas anteriores, se ela tem, né, armas em casa, se ela tem métodos, né? Acho que a gente tem que explorar outras saídas, né? Então, assim, às vezes a pessoa
tá no momento que ela, por exemplo, sofreu uma separação, uma rejeição, uma reprovação e ela não consegue ver outra possibilidade, nesse momento isso pode ter uma dimensão muito grande na vida dela, mas futuramente isso vai tomar uma dimensão, uma proporção muito menor na vida dela, né? Então a gente não pode ter medo de perguntar, né, sobre o que ela pretende fazer e o que ela está sentindo, porque só a partir dali a gente consegue ver se é melhor ficar com a pessoa, chamar um familiar, chamar um amigo, contar com rede comunitária. Muitas vezes a pessoa tem uma crença espiritual e religiosa, a gente também pode contar com isso, né, para dar um suporte para a pessoa, né, que às vezes é um primeiro momento onde a pessoa consegue se amparar, né? E, e aí a gente tem que pensar com a pessoa, né? Que esse não é o único meio que ela tem, mas que a gente pode buscar, né? Um apoio profissional, né? Então, assim, essa questão do suicídio, ela é uma situação complexa, né? E ela precisa de um compromisso, né? E de um apoio contínuo, né? Então, não há como muitas vezes a gente não observar ele como um sintoma social, né? Que muitas vezes essa desistência da vida ela está constituída por uma cobrança excessiva, né? E por uma sociedade que a gente tá, que é uma sociedade do cansaço, em que a gente se culpabiliza por aquilo que não fez, por aquilo que não deu certo, né? E aí a gente muitas vezes pensa, ah, se não for exatamente da maneira que eu quero, não vai dar certo, né? Então, assim, ficar atento também para esses comportamentos de risco, né, que estão associados. Eu vou retomar aqui, né, a questão do muitas vezes do uso e abuso de álcool e outras drogas, né, doenças psíquicas não tratadas, né, mas também aquele comportamento retraído, né, aquele comportamento de inabilidade de se relacionar, né, quando a gente vê uma mudança muito perceptível naquele sujeito, uma apatia, né, ou o sujeito muitas vezes sentir vergonha, né, sentir culpa, né, ou a pessoa ter sofrido uma perda recente não, e tá com dificuldade de poder lidar com isso, né, uma história anterior de familiar com suicídio, né, que muitas vezes várias famílias têm situações anteriores de suicídio e essa situação fica velada, né, porque as pessoas não contam o que realmente aconteceu como uma forma de tabu, achando que isso vai evitar, mas não vai evitar, vai fazer com que a gente não possa buscar tratamento, né, quando a gente precisa, né, e que a gente possa ressignificar essas perdas, né? Então, assim, o sentimento muitas vezes de solidão, impotência, desesperança, a pessoa pensar em cartas de despedida, né? Ou a pessoa muitas vezes fazer uma menção muito colocada, porque tem algumas questões que dizem, ah, se a pessoa fala o tempo inteiro que ela vai se suicidar, ela, é porque não vai. Isso já caiu por terra, né? Isso não é verdade, né? A gente sabe que tem comportamentos muito complexos, né? De pessoas que precisam de um acompanhamento mais continuado, né? E que estão, mas muitas vezes a pessoa ela vem dizendo que ela quer e naquele momento ela consegue, porque ela já vem fazendo tentativas, né? Então, assim, às vezes é melhor que a gente exagere pela proteção do que pela omissão, né? Então, assim, às vezes, né, poder buscar um profissional qualificado, um serviço de saúde que tenha uma maior contenção, né? Eu já tive ajuda e parceria aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Brigada Militar, né? O pessoal da Brigada Militar é bem habilitado para lidar com essas questões, né? E o pessoal da Brigada já me ajudou várias vezes, assim, na minha prática profissional, em casos mais graves, né? De ter, por exemplo, alguma questão relacionada a uma situação de overdose juntas, né? De paciente, ou o paciente está em situação de violência, né? Precisar buscar, né? Às vezes a SAMU não consegue vir num determinado local, a Brigada Militar tem vindo. Eu não sei como é que é isso em Chapecó ou no estado do Paraná, quem está nos acompanhando, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, geralmente a gente, às vezes, quando não consegue levar a pessoa para emergência ou liga para a SAMU e é um território que a SAMU não consegue ir naquele momento, a gente liga para a Brigada e a Brigada ajuda, faz a contenção, ela sabe manejar esses casos de uma maneira, assim, muito boa e nos ajuda a levar, né? Claro que a gente avisa a pessoa que vai chamar, que a gente está fazendo isso para proteção, que a gente não vai machucar a pessoa, né? Então, assim, é toda uma negociação que precisa ser construída, né? E aí, para isso que a gente precisa cada vez mais conversar sobre esse tema, né?
E até estava pensando aqui nessa questão que a Priscila fala, é rede, né? É rede, a polícia, né? Enfim. E eu estava pensando os outros campos, né? Assim, tem várias cidades aqui, né? Então, a gente pensar Marau e Passo Fundo tinha uma diferença, né? Eu atuava em Marau, e aqui é o campus da universidade aqui em Passo Fundo. E tem diferenças no atendimento, no suporte que a rede consegue dar. Por exemplo, o Marau tem psicólogas em todas as estratégias de saúde da família. Passo Fundo, não. Né? Então, a gente pensar assim, o CAPS, por exemplo, que antes eu falei, são serviços gratuitos. Então, acho que é importante os alunos também conseguirem visualizar isso, porque para nós, que é da psicologia, falar CAPS, acho que é algo conhecido, mas para outras áreas, acredito que não. Então, procurar, né, na prefeitura os serviços de apoio à saúde mental do município, que aí eles vão indicar, encaminhar para o local certo. E também eu lembrei do pessoal que vem de cidadezinhas menores, né? Como é o meu caso, eu sou de uma cidade de menor. Tem os CRAS também, né? O CRAS conta com um Uhum, psicólogo e assistente social, e às vezes tem grupos muito interessantes no CRAS de cuidado em saúde mental. Então, cada cidade tem um funcionamento porque tem demanda diferente. Então, também pode ser um grupo que a gente pode pedir apoio, né? E o que antes de abrir para as perguntas, eu só quero falar que o suicídio a gente não resolve esse problema sozinho, nem sozinha, a gente resolve sempre com uma rede de apoio, né? E aí também a gente não pode querer só que a pessoa que teve uma tentativa que ela se trate. A gente precisa contar com a família, a gente precisa contar com os amigos, a gente precisa contar com a rede que cerca essa pessoa, a gente precisa falar sobre o tema e, e trabalhar com a proteção em saúde mental, senão a gente não vai conseguir, de forma efetiva, diminuir as situações, né, que a gente tem perdido pessoas muito significativas, né? E aí, sempre que eu converso com qualquer pessoa lembra que já perdeu alguém muito próximo ou que era muito importante e talvez poderia ter evitado essa perda, né? Não que a gente tenha que se sentir culpado por isso, mas que a gente possa pensar nas relações futuras que a gente estabeleça e que a gente possa cuidar mais da gente e cuidar dos outros também, né? Acho que é grandes isso, apesar de esperanças. todos os problemas que deu no início, a gente abre para perguntas para poder dialogar. E depois, como a Bárbara fez uns slides muito bonitos, a gente vai fazer um videozinho gravado, né, com os slides, porque nós não podemos perder a elaboração. A gente fez até com ecomapa e tudo. Né? O ecomapa é como é que a pessoa se organiza na rede, né? Como é que ela se predispõe, né? Na área da saúde, a gente está muito acostumado com essa forma de trabalhar, né? Mas a gente acha que precisa compartilhar com quem não é da nossa área também, né? Ótimo, Priscila e Bárbara. Depois a gente coloca no YouTube da Proai também, que dá acesso a quem quiser assistir. Tá bem legal. Muito, muito boa fala de vocês, assim, apesar do tempo, né, ter ficado mais curtinho, vocês abordaram essencialmente o que era a proposta, né? Eu fui pensando em algumas coisas aqui para fazer um adendo, digamos assim, que me parece importante, né? A gente sabe a partir de dados até da Organização Mundial da Saúde que jovens de 15 a 29 anos, né, mais ou menos essa faixa etária, o suicídio é a segunda maior causa de morte, né? E pensando também no ensino superior, os estudantes em geral, a grande maioria está dentro dessa faixa etária, né? E vocês foram falando assim sobre aqueles três aspectos iniciais, ambivalência, impulsividade e rigidez, né? Que eu considero bem relevantes para a gente frisar. E assim me veio uma reflexão para trazer para cá, que é o quanto nessa faixa etária ainda se tem pouco repertório emocional para lidar com tantas vivências, tantas situações, né? Que se passa, por exemplo, até na entrada no ensino superior. Então, isso é algo que eu queria assim trazer, que a gente vai formando essa resiliência também emocional ao longo das vivências que a gente vai tendo e vai se fortalecendo, vai também aprendendo a lidar com elas, né? Um outro aspecto que eu queria também colocar é que vocês enfatizaram muito bem a importância de ajudar, né? E acredito que muitos aqui
são dessa área da saúde, outros não, outros são interessados talvez pela temática, ou já vivenciaram alguma situação assim, e que o quanto se propor ajudar é difícil quando não se tem tanto conhecimento, quando é algo que assusta, né? Tem pessoas que se assustam diante dessa temática. Então, eu queria trazer, assim, a importância de, como a Bárbara falou antes, né? Não criar nenhum tipo de promessa, de não, né? De não segurar aquela informação, mas se propor a ajudar, no sentido de, olha, não sei como ajudar, mas eu vou tentar pensar como, vou conversar com alguém que possa me auxiliar, te ajudar. Então, nesse sentido, assim, ser ponte de auxílio. Eu acho que isso alivia muito pessoas que, por vezes, podem se sentir nesse lugar de ter que fazer algo quando não se sentem, em condições de fazer. E a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito, porque, né, é um tema de fato sensível, é um tema forte para se lidar. Então, deixa eu ver o que mais eu anotei, né? Acho que é isso. Aí a gente tem algumas perguntas aqui, uma que eu recebi pelo WhatsApp, e também já vi que tem uma colocada aqui no chat. Acho que eu vou ler primeiro a que está colocada aqui no chat. Alguém perguntou da lista de presenças e do término. A gente colocou mais ou menos como um término 18h30, mesmo considerando o início às 15, mas a gente vai tentar manter, tá? Então, agora a gente vai tentar responder de forma mais breve, né? E tentando ter o término às 18h30. Então vamos lá, vou ler a primeira pergunta. A literatura e os sistemas de notificação mostram que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm os maiores coeficientes de mortalidade entre os estados do Brasil. Qual a interpretação de vocês sobre esses números e como poderíamos abordar isso com a população? Bem interessante essa pergunta, que veio, né? Primeiro, eu acho que a situação que a gente tem muito a ver com a questão da colonização, né? A gente tem uma colonização que tem uma cultura de muita cobrança, né? Então, assim, Rigidez é uma processual, rigidez, né? Tem essa questão até da rigidez dentro das próprias famílias, né? Que às vezes as famílias, por exemplo, se tem uma situação agravada financeira, elas não pedem ajuda para outras pessoas, porque elas têm vergonha de pedir ajuda, né? Numa situação. Ou, por exemplo, assim, se eu perdi o emprego, ou se eu, por exemplo, reprovei na faculdade, eu não quero contar para ninguém sobre isso, porque eu vou mostrar o meu fracasso. Então, tem uma questão também da nossa tradição judaico-cristã, né? Da cultura alemã, polonesa, italiana, né? De uma autoculpabilização por aquilo que acontece. Então, assim, a gente sabe que a gente está vivendo uma crise econômica e que, por exemplo, aumentou muito o desemprego. Mas no momento que eu, indivíduo, passo a estar desempregado, eu não vejo isso como um problema social, mas eu passo a ver isso como um problema individual. E aí é porque eu sou um fracasso. E aí essa autoculpabilização muitas vezes está colocada. Também tem a ver com a questão térmica, né, do frio, né? Tem essa questão da falta da luminosidade. Então a gente sabe que pegar sol é uma das questões, né? A questão da manter a vitamina D alta, pegar sol é importante para a imunidade e também para a diminuição da depressão. Só que a gente fica pensando, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, estuda mais 4, ou a pessoa que estuda, sei lá, 8 horas por dia, ela às vezes ela não tem esse tempo. Mas se ela conseguir, né, no horário do intervalo, ou no final de semana, ou no horário do meio-dia, pegar um sol, ter uma atividade de lazer, isso vai fazer muita diferença na vida dessa pessoa, né? E eu queria falar um pouco ali da ponte, que antes você falou. Não sei se essa questão da pergunta foi respondida, Cláudia. Acredito que sim. Se a pessoa quiser que complemente, eu acredito que escreve no chat, bem tranquilo. Hum. Dessa questão assim do Rio Grande do Sul, eu me lembrei um outro fator que eu vou só comentar antes de passar para outro ponto. Também eu me lembro de já ter estudado sobre questões de agrotóxico, né, de regiões aqui que nós temos. Então, é um estado com bastante produção agrícola, e a questão dos agrotóxicos, eles estão relacionados com índices de suicídio, né, pelos aspectos. Opa, desligou ali. Bom, não acabou a bateria ainda, temos bastante bateria aqui em vista. Só o que faltava, né? Não tá fácil essa vida.
Mas eu acho que essa questão dos agrotóxicos que a Bárbara fala é super importante, né? Uhum. Porque vários estudos têm apontado isso, né? E aí eles são mais da região ali de Santa Cruz, Lajeado, Isso. né? Mas eu acho que isso tem interferido a vida de todos nós, né? De formas diferentes, né? E antes a Priscila falava dos comportamentos, né? Assim, de hábitos que a gente pode desenvolver para tá se cuidando, né? Mas daí não relacionado só aqui a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Mas numa forma geral. E antes o que você falou, Cláudia, que eu fiquei lembrando, tu falou de uma ponte, né? Quando a gente escuta a pessoa e a gente poder fazer uma ponte dela com outros cuidados, enfim. E aí eu me lembrei de um tema que a gente tinha colocado nos slides, que era a questão de ancoragens. A gente poder pensar assim, que quando a gente escuta um colega, a gente ajuda, a gente vai realmente escutar, ajudar para fazer essa ponte para ele conseguir caminhar e ir buscar o seu cuidado. E a gente encontrar quem são as ancoragens dessa pessoa. Ancoragens, então, lembrando de uma âncora, o que dá suporte, o que sustenta. Mas quando a gente pensa em ponte, a gente não fica nós sendo uma âncora, a gente não se coloca no lugar de pegar uma responsabilidade inteira para nós. Então, acho que isso é bem importante para a gente também não se sentir culpado no processo, caso a gente, né, acha que não fez tudo. E isso é importante, a gente poder ser ponte, né? Priscila, você ouve? Deu uma Oi, travadinha. oi, Agora estou voltou. Agora voltou, tá. Outra questão, Cláudia, eu gostei muito quando tu trouxe a questão de que quando a gente é muito jovem, lógico, inexperiente, a gente não tem um repertório emocional para lidar com situações de frustração. Então, tanto na minha vida pessoal quanto das pessoas que eu já acompanhei na minha vida profissional, a gente percebe, às vezes é um primeiro momento de frustração numa relação amorosa, ou é, por exemplo, um primeiro momento que a pessoa é despejada, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer sempre na vida da pessoa, mas a pessoa vai aprender a lidar, né? Ou, por exemplo, eu me mudei para um lugar que tá super legal, tá perto da faculdade, e daqui a pouco me pedem para entregar aquele apartamento e eu tô no meio da minha hora das provas, sabe? Isso é super estressante, sabe? Ou, por exemplo, eu não consegui, enfim, tá naquela prova porque eu tive Covid, e aí agora eu sou o único que vai ficar em recuperação. Então, é a primeira vez que eu fico em recuperação da minha vida. Então, assim, tipo, isso é taxativo. Mas isso não tem que ser depois a gente vai ver que esse problema é um problema muito pequeno, né? Uhum. Na dimensão na proporção da vida. Né? Mas como é a primeira vez que a gente está enfrentando aquele problema, a gente não sabe como vai enfrentar. Por isso que a gente precisa de suporte de outras pessoas, por isso que é importante que a gente possa conversar com os colegas que às vezes têm a mesma idade que a gente, mas eles têm outras experiências de vida que podem agregar às nossas experiências, né? Então, por isso que quando a gente pensou nessa relação de coleguismo, eu acho que isso é uma relação que a gente precisa fortalecer, né, para a nossa saúde mental. E não pensar na questão só do competir, né? Porque essa lógica da competição ela a gente tem aberto mão muitas vezes de poder contar com o outro e contar com o outro naquilo que ele é diverso, porque às vezes uma fragilidade minha pode não ser a fragilidade do outro, e a fragilidade do outro pode ser aquilo que eu tenho de força, né, para poder proporcionar na relação. E aí a gente precisa sair dessa bolha individualista, né, e contar fazer redes, contar com coletivos, né, e contar com espaços de conversa como esses, né. Então acho que a gente não vai responder, né, tudo, talvez, que as pessoas que a gente começou a problematizar, mas é um primeiro passo para a gente continuar dialogando, né, sobre esse tema. Ótimo, Guias. Temos mais duas perguntas, né? Como prometido, a gente vai, às 6h30, coloca a lista de presença. Só queria dizer que quem quiser permanecer na sala, a gente vai um pouquinho mais se tiver perguntas ou se a discussão estiver acontecendo, tá? Nós temos duas perguntas, então. Eu vou já me desculpar antecipadamente, porque é uma palavra que eu não conheço, não sei se eu vou ler corretamente. Vocês conhecem os programas de Gatekeeper? Não sei se é assim que fala. E se sim, o que vocês acham da implementação deles na universidade?
A pessoa que escreveu fica bem à vontade se quiser abrir o microfone e até falar, se caso não tenha pronunciado direito, ou explicar melhor. Eu não Eu não sei, conheço, não tenho Tá. conhecimento também. Acho que se a mas pessoa acho que é de quiser treinamento, né? compartilhar, seria algo bacana mesmo, né? Oi, estão me Oi, ouvindo? estamos te Sim, Aham. ouvindo. pode falar. Boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa e pelo evento. Meu nome é Arely Sequinho, eu sou psicóloga da Universidade Federal do Tocantins. Sim, você leu certo, o nome é Gatekeeper mesmo. Em inglês, uma tradução livre seria porteiro ou guardião. Eu até achei que o evento de vocês era uma primeira iniciativa para um programa desse tipo. Que consiste em você treinar estudantes universitários ou professores ou técnicos administrativos para reconhecer quando alguém está em risco de suicídio e acolher a pessoa, perguntar e encaminhar para um serviço de saúde, assim. Pelas minhas pesquisas, é o que parece ser mais promissor nas universidades, pelo menos as universidades internacionais, e daí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, assim, a partir da experiência que vocês têm. Vou falar Eu acho que é uma construção, né? Que bom que a gente tem pessoas como você para compartilhar isso, né? A gente falava do atendimento terapêutico antes, né? Eu e a Bárbara aqui, que é uma outra lógica. Mas que o atendimento terapêutico é, por exemplo, se a pessoa não consegue ir muitas vezes no local, alguém que é mais próximo, um colega, um professor, vai com ela nesse atendimento, né? Além de reconhecer a situação e indicar, poder acompanhar a pessoa, né? Não sei se Uhum. a Cláudia ou a Bárbara querem complementar. Eu lembrei, Areli, achei muito bacana a tua contribuição. Acho que é muito bom a gente poder pensar assim em ações, em projetos que estão sendo desenvolvidos. E eu me lembrei assim da residência, né, em atenção básica, o nosso também desafio em construir, digamos, isso com a equipe, em a gente estar trabalhando a saúde mental, não numa lógica individual da psicologia, mas sim levando isso para todos os profissionais, todos, né? Assim, então acho assim muito válido isso ser realmente desenvolvido, implementado, que era algo assim que a gente até tinha sugerido na residência, na minha avaliação final, de fazer os acolhimentos em psicologia com todos os residentes de todas as áreas, para que tenha esse, como você falou ali, tipo, um treinamento, né, assim, natural, uma sensibilização, para que a gente se veja parte do processo e ajude a identificar e encaminhar, né? Ótimo. O comentário que eu vou fazer é que eu já chamei a Arely ali no privado para pegar o contato dela e para a gente fazer umas trocas, né? Que isso que é bem importante. Fiquei bem feliz de ver que tem colegas de fora, né? E fique bem à Hum. vontade, outras pessoas que estão aqui também para agregar na discussão. Temos uma última pergunta, pelo que eu vi aqui no chat, que eu vou ler. Já participei de um estudo, e o suicídio entre os estudantes de medicina é cerca de 30% do que no resto da população. A faculdade está fazendo algum tipo de capacitação, adaptação, orientação com os professores a esse respeito? Ótima pergunta, excelente. Que é bem o que a gente não falou. Vocês perguntaram, que a gente tinha se programado. As áreas profissionais que trabalham com saúde e com educação é a população que mais se suicida, né? Porque a gente está o tempo inteiro com situações de risco, com situações de perda, e aí não tem como isolar, né? Como, tipo, ser uma pessoa no trabalho, não, senão eu vou ser totalmente fria, né? Vou ter uma separação disso, né? Então, tem estratégias para lidar. Na medicina, a gente sabe que tem vários fatores e a faculdade aqui que eu estou, que é Passo Fundo, né? Eu posso falar por essa faculdade, não posso falar por todas. A gente tem se preparado pelo NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, preparado professores e técnicos, e tem um projeto de extensão que eu coordeno, que é ações de cuidados psicossociais para os estudantes, que a gente trabalha com grupos quinzenais. E agora a gente vai fazer uma parceria para que tenha atendimento além do psiquiátrico, com a residência de psiquiatria, que tem atendimento também com
psicólogos, né? E estudantes de psicologia. A gente sabe que a gente tá com dificuldade de proporcionar atendimento para todos os estudantes que precisam, mas a gente percebe que tem muita questão envolvida na medicina, que é a questão da dificuldade de lidar com a frustração. É um curso super competitivo, né? Tem uma dificuldade da carga horária, tem uma dificuldade de cobrança, muitas vezes de investimento da família. Às vezes a pessoa descobre lá pela metade do curso que é, ou no início do curso que não é o curso que ela quer. E aí, porque ela levou muito tempo para estar nesse curso, para ela é muito difícil abrir mão do curso, né? Mas às vezes o curso não faz nada aquela pessoa feliz, né? E a gente precisa estar falando sobre isso, né? Não só no curso da medicina, mas qualquer outro curso, né? E aí, às vezes, ela precisa fazer uma reorientação profissional, porque ela nunca fez uma orientação profissional, ela escolheu o curso porque ela foi induzida, né? Porque ela acha que vai ter um retorno mais rápido. Mas todos os cursos da área da saúde, da área da educação e da área do cuidado, eles fazem com que a pessoa seja instrumento do seu próprio trabalho. Então, isso torna super desgastante e faz com que a pessoa, em algum momento, precise do seu autocuidado regulado e ela precise de um acompanhamento, de um tratamento, né? Ela não vai passar anos da sua profissão sem ter que buscar esse aparato, né, dentro do seu repertório profissional. Então, é muito difícil que uma pessoa, né, ela queira atender sem ela nunca ter recebido esse cuidado, né? Então, acho que é super importante essa pergunta e acho que tem o Força, né, que é um grupo também que tem trabalhado saúde mental nas escolas de medicina e tem se fortalecido para que esse tema seja mais debatido, né, e compartilhado entre as faculdades, né? Isso que você fala, Priscila, a questão do cuidado, né, com nós mesmos, profissionais, dentro da psicologia, um dos tripés, né, é o nosso tratamento, né, e isso, dentro do que a Priscila falou, todos nós somos profissionais, né, da saúde, do cuidado, todos que somos, assim, precisamos, né, ter um cuidado, um momento para um acompanhamento. E dentro dos dados de suicídio, dos dados assim, de fatos consumados, o que é visto é que esses casos são, então, em sua maioria, de transtornos mentais diagnosticados, mas que a maioria dessas pessoas não procuraram um tratamento médico, um tratamento, né, em saúde mental. Então, a importância da gente poder olhar para essa questão do autocuidado, né, desde a formação, desde né, do curso de medicina e de outros cursos. Eu acho que a gente encerra, né? Porque chegamos na hora, mas o debate não se encerra, né? E a gente agradece essa oportunidade. Aham. Isso, acho que a gente já colocou a lista de presença, então quem quiser permanecer, a gente pode ir encaminhando para um fechamento agora, né? Eu queria fazer um adendo à fala de vocês em relação a esse tema, e respondendo a pergunta também, que nós estamos com um projeto para fazer uma capacitação para os servidores da UFFS, os docentes e técnicos, com esse intuito. Da mesma forma que essa atividade de hoje é no sentido de amparar, de oferecer mais enfim, condições, conhecimento para que quando se depararem também com o contato com o estudante que está em risco, adoecido, num sofrimento significativo, saiba o que fazer, como conduzir, a quem pedir ajuda, enfim, como reportar isso. Enfim, né? Então a gente tem essa proposta dentro da própria PROAI para fazer. Será provavelmente uma das próximas ações dentro de um projeto que a gente tem um pouquinho maior, tá? Eu queria fazer um outro comentário que eu acho bem importante ainda, que é o quanto a gente tem que estar atento à autoculpabilização de quem está adoecido, né? E trazendo ainda a questão do jovem e do suicídio ser uma questão multifatorial, né? Então, o quanto as pessoas muitas vezes resistem a buscar ajuda por se sentirem culpadas por estarem dessa forma. Então, quanto a gente tem que desmistificar, falar sobre isso, compreender a complexidade do contexto social que a gente está inserido e como isso reflete de forma muito significativa na nossa vida, né? Então, isso que eu queria complementar. Bom, não sei se temos, deixa eu só ver se temos mais alguma pergunta, mas acho que não.
Ok. Então, Pode eu colocar. devolvo a você, se vocês quiserem fazer né, uma fala final, um fechamento. Pode ser. Cláudia, aí que você falou me fez lembrar da questão de relacionar sentimentos de tristeza, enfim, com um sentimento de fraqueza, né? E a gente Isso. passar por situações na vida difíceis, algumas perdas, a gente não sei se está funcionando, que a nossa tela aqui escureceu, Sim, está. Só vocês estão tá? sem câmera, sem Tá. vídeo. Já vamos voltar para o vídeo. E então, assim, é muito importante mesmo a gente falar sobre esses aspectos para desmistificar e a gente tirar essa correlação. A Bárbara aqui estava falando, né, para a gente desmistificar a associação da tristeza com e fraqueza, né? Uhum, isso que, assim, importante a gente trazer esses assuntos para o debate mesmo e não relacionar uma coisa com a outra, né? Uhum. Como uma Quem não respon- incapacidade. Quem não respondeu ainda a lista de presenças também, eu vou reforçar que nela tem um espaço para colocar sugestões. Então, se vocês gostaram da atividade de hoje ou têm alguma crítica também a fazer e sugerir outras abordagens, aproveitem esse espaço que para nós é bem importante. Então, na hora que forem preencher, façam essas considerações. Ok, acabei. Priscila, A aqui gente, a o gente, áudio. a gente, a gente tá com um probleminha aqui, tá? Que eu já vou Tá. botar carregar, que tá tudo, deu os problemas técnicos, mas assim, a gente agradece bastante e a gente pode gravar isso e depois passar para Vanessa editar, sei lá, para a gente botar com os slides, enfim, bonitinho, daí para fazer uma fala completa, né? Poderíamos fazer. Sim, com certeza. Que aí Então, fica gravado também para os nossos colegas, né? Acho que os colegas também, mesmo que a nossa fala esteja voltada para o estudante hoje, né? Eu acho que é importante deixar ela gravada, né? sim, com certeza. Priscila e Bárbara, assim, agradeço muito a vocês pela participação, por todo o envolvimento, por todo o conhecimento que trouxeram, né? Desde o início aceitaram a nossa proposta. Tanta informação importante, orientações que certamente trouxeram, deixaram, enfim, quem acompanhou esse encontro com um pouco mais de amparo para lidar com situações tão importantes como o tema que a gente abordou. Então, muito obrigada mesmo, né? A gente vai tentar editar, a gente pede desculpas de novo pelo problema técnico do início. A gente vai tentar editar e colocar no nosso canal do YouTube, da PROA e da UFFS. Então, para deixar disponível, né? E acho que era isso. Assim, há um recadinho importante ainda para os estudantes da UFFS, que está aberto o edital 597, que é de bolsista monitor de saúde. É um trabalho bem interessante, está aberto até domingo, dia 12. Então, deem uma olhadinha lá, se inscrevam, que é bem interessante. Um trabalho bem importante, inclusive para essas ações de saúde. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. A gente que agradece. Agradeço Abraço. também. Tchau. Tchau.